Sejam muito bem-vindos, meus caros, e seguramente todos vocês se lembram daquele dito parágrafo que demitiu o antigo primeiro-ministro. A Rita Matias veio falar sobre esse parágrafo no dia de ontem no canal News Now, enquanto debatia com o eurodeputado do Partido Socialista, e falavam de algumas declarações da Procuradora-Geral, em que ela dizia basicamente: bom, sim, esse parágrafo estava lá e não poderia ser retirado, tendo em conta que António Costa foi mencionado por outros suspeitos do processo. E, portanto, não meter o nome de António Costa seria uma forma de omissão e até de facilitação de carreiras políticas, não é? E, portanto, compreenda-se que o Dr. António Costa não poderia ser deixado de parte nesse parágrafo, tendo em conta que ele foi mencionado por outros suspeitos. E, portanto, o Partido Socialista dizia que a Justiça andava a querer fazer política e que os timings eram todos muito mauzinhos e que o Partido Socialista era uma vítima. Afinal, parece só que o António Costa foi mencionado por alguns suspeitos. E, portanto, como o António Costa e o Partido Socialista não estão acima da lei, têm que se aguentar. E, portanto, vamos ouvir a Rita Matias a debater com o eurodeputado do Partido Socialista e, portanto, vamos ver o que a Rita Matias revela sobre este caso e as respostas do eurodeputado do Partido Socialista. Vamos então ouvir. Mas, de facto, a Procuradora disse algo muito importante, é que a inclusão do tal parágrafo, que foi dramático, que levou à admissão de António Costa, afinal, foi algo natural. Houve vários suspeitos que mencionaram António Costa e que, por isto, a não inclusão seria uma omissão e um ataque à transparência. E diz algo mais importante, é que António Costa quase que parece que usou como alibi, como pretexto para poder sair para onde sempre quis, que nós sabíamos que António Costa queria ir para ao Conselho da Europa. Infelizmente, como Marcelo Rebelo de Sousa o encostou à parede logo no início do mandato, António Costa fez o que foi feito. E eu dizia isto a semana passada, aqui no Now, há 2 semanas, acho que o Bruno até partilhou nas redes sociais, e agora a Procuradora-Geral da República vem confirmar, dando até exemplos. A Procuradora-Geral para o Chega segue dar exemplos, por exemplo, dos... Não, quer dizer... Vamos lá ver uma coisa. Será que este eurodeputado do Partido Socialista estava preocupado com cargos que deveriam ser imparciais a fazer política quando Augusto Santos Silva veio numa velocidade intensa à televisão dizer que a justiça deveria ser rápida a tratar do processo que envolvia António Costa? Será que aí o eurodeputado do Partido Socialista estava preocupado com a possível intervenção de cargos que deveriam ser independentes ou pelo menos algo imparciais a intervirem do ponto de vista político? É que eu acho que o eurodeputado do Partido Socialista tem as preocupações certas, mas não tem com as pessoas todas. Portanto, quando a Lucília Gago vem dizer que, e tal, o António Costa foi mencionado porque alguns suspeitos do processo mencionaram o nome António Costa, há aqui del Rey que a Procuradora-Geral está a fazer política e, portanto, como é contra o Partido Socialista, tenham muita pena de nós, afinal já não são independentes. Quando veio o Augusto Santos Silva, Presidente da Assembleia da República, dizer, meus caros, se calhar é melhor despacharmos o processo, tendo em conta que o meu querido António Costa está envolvido e o homem tem que se ir embora para a Europa porque tem um cargo para preencher. Portanto, eu acho que aqui é preciso não termos 2 pesos e 2 medidas. Efetivamente, há cargos imparciais que não se devem meter. E, portanto, por muito ridículo que eu acho Marcelo Rebelo de Sousa, eu acho que Marcelo Rebelo de Sousa não se meteu, por exemplo, neste caso e, portanto, não disse nada. E é assim que tem que ser. A justiça tem que funcionar tanto para uns como para outros. E, portanto, eu espero que o eurodeputado do Partido Socialista, não me lembro, sinceramente, se ele fez declarações sobre o assunto, mas que tenha vindo a público criticar Augusto Santos Silva na altura em que ele disse que queria velocidade. Queria velocidade porque o meu querido amigo António Costa tem que ser presidente do Conselho Europeu. Eu acho que é importante falarmos sobre este assunto, mas vamos ouvir o resto, que a Rita esteve particular bem ao pé de uma personagem particularmente irritante, que é este senhor, que eu muito honestamente não o conhecia. Van der Leyen, que numa situação idêntica... Aqui uma... Não, se há exemplo, já agora, se há exemplo daquilo que a Rita utilizou uma palavra bastante forte, terrorismo, se há exemplo da razão pela qual nós precisamos de uma reforma na justiça, foi aquilo que a Rita acabou de dizer. A Procuradora-Geral acabou de utilizar um argumento político numa entrevista. Magistrados à PIDE é terrorismo. Estamos a comparar os magistrados a uma força política, a uma força faz política. Nós queremos uma Procuradoria-Geral da República que faça justiça. Não, vocês querem voltar aos tempos em que os primeiros ministros, em que os familiares de Paulo Pedroso, por exemplo, ligavam ao Procurador-Geral da República ou ligavam ao Presidente da República a pedir para se atuar, como por exemplo no caso de Casa Pia. Aquilo que parece é que o Partido Socialista quer voltar a controlar a justiça e como lhe fugiu da mão, agora estão ligeiramente preocupados. Nós dizemos, se a justiça está no caso... Rita, infelizmente não é totalmente. E se está no estado em que nós queremos. Não, é preciso melhorar. Mas graças a Deus já não está no tempo em que se ligava para o
Procurador-Geral da República a dizer para se escolher os juízes mais amigos do Partido hoje vem dar entrevistas a concordar com o Chega, portanto, se calhar a independência está aí. Esta declaração. Eu acho particular piada que o eurodeputado Bruno Gonçalves, do Partido Socialista, diz que, o terrorismo é a Rita apontar casos específicos que foram provados através de escutas, de provas, etc. É uma forma de terrorismo. No entanto, comparar sem qualquer tipo de base ou prova a justiça portuguesa à PIDE já há um problema. Portanto, eu acho muito engraçado que fazer uma comparação da justiça portuguesa atual a uma polícia política não é uma forma de terrorismo. A Rita apontar que o Paulo Pedroso queria nomeados juízes mais próximos do Partido Socialista e que ficou provado ao longo do tempo é uma forma de terrorismo? Não, é uma forma de crítica. Porque nós amplificarmos a crítica de uma forma completamente ridícula, compararmos a justiça portuguesa a uma polícia política do regime do Estado Novo é completamente ridículo. E, portanto, isso é uma forma de descredibilizar a justiça. Agora, a Rita apontar um caso específico, e aliás ela apontou mais do que um, mas apontar um caso específico com provas dadas publicamente, criticando esse funcionamento da justiça, é uma forma de terrorismo? Quer dizer, vamos lá ver, não é? É que a Rita utilizou um caso real. Os artistas do Partido Socialista utilizaram uma amplificação completamente ridícula para terem soundbites. Comparar a justiça portuguesa à PIDE? Mas porquê? Porque são escutas no Partido Socialista? Será que a justiça portuguesa ainda seria a PIDE se as escutas fossem na Iniciativa Liberal ou no PSD? Curioso. É importante falar sobre isto. Vamos ouvir o resto do vídeo para terminar. Se impunha que dissesse a quem se refere, que apresentasse eventualmente provas. Mas está por demais evidente, tem desfilado por centenas de canais com centenas de comentários negativos contra a justiça, contra os magistrados. Mas vão da esquerda à direita. Mas vão da esquerda à direita. Mas dizer que a justiça não é independente é atacar a justiça. Têm dito que estão a se sentir inibidos de atuar. Estão a dizer que têm atuado com menor intensidade e como não deviam, porque se sentem criticados, se sentem escrutinados de uma forma que não é justa. Porque há, de facto, um desequilíbrio. Nós não vemos nenhum magistrado a vir a Rita acabou de dizer que a justiça não é independente, isso é um ataque à justiça. É a Rita a atacar a justiça. A Procuradora-Geral da República foi nomeada por Marcelo Rebelo de Sousa por indicação de António Costa, não foi por indicação de André Ventura. O maior ataque à justiça é dizer que ela não é independente, é o seu serviço. E era amiga de José Sócrates, não era amiga de André Ventura. Então importa clarificar que não há proximidade nenhuma com o Partido Chega. Mas quem é que está a atacar a justiça agora? Não estamos a atacar. É a Rita que está a atacar a justiça. É preciso reformar, mas não é preciso. A Rita afinal também faz parte da campanha orquestrada contra a justiça, é isso? Não se pode dinamitar e dizer que os magistrados são terroristas e não se pode equiparar o Ministério Público à PIDE, como algumas pessoas foram fazer. O que quer dizer é que, aparentemente, o deputado do Partido Socialista acha que a justiça só seria independente na medida em que a Rita, o André Ventura, sei lá, outro deputado qualquer, não fizessem uma crítica à justiça. É que uma coisa é dizer, mas naquele procedimento em que havia chamadas para nomear determinados juízes amigos do Partido Socialista, não era grande coisa, se calhar é melhor verificarmos e reformarmos a justiça nessa medida. Quando se diz, mas o Ministério Público parece a PIDE, quer dizer, se calhar é melhor aprofundar um bocadinho a ideia, porque isso é uma forma de amplificar e de conseguir soundbites. O eurodeputado do Partido Socialista, ele sabe perfeitamente, não será este senhor que eu preciso de explicar isso, eu não preciso de explicar isso provavelmente a deputado nenhum, quero eu acreditar, ele utilizou isto para questão de debate. Mas a crítica à justiça não é uma forma de terrorismo verbal. Dizer que a Justiça ou que o Ministério Público são a PIDE, se calhar já é esticar um bocadinho a corda. Agora, fazer críticas a procedimentos específicos. Olha, por exemplo, mais uma vez digo, o eurodeputado lembrou-se de vir a público criticar o Santos Silva quando ele disse, meus caros, é para acelerar o processo. Alguém se lembrou de fazer isso? Ele não se lembrou de fazer, pelos vistos. Eu, pelo menos, não vi nada de declarações dele. Acho que é a primeira ou a segunda vez que estou a ver a cara do rapaz. E, portanto, é muito por aqui. Aparentemente, o parágrafo não só não foi por razões políticas, como tem provas mais do que suficientes para não estar envolvido, porque havia suspeitos que tinham dado o nome de António Costa. E, portanto, eu espero que o Partido Socialista tenha um pedido de desculpas a fazer à Justiça e ao Ministério Público, única e exclusivamente porque criticaram-nos de tal forma, caíram-lhes em cima de tal forma, ainda para mais o Augusto Santos Silva, que sendo ou não um Presidente da Assembleia da República em funções, é o Augusto Santos Silva e o que ele diz tem peso, e nós vimos isso, e aliás os próprios do Partido Socialista criticaram o Pedro Passos Coelho quando ele veio fazer declarações naquele livro Identidade e Família. O Pedro Passos Coelho não ocupa lugares políticos. No entanto, souberam todos criticá-lo por causa do peso que ele tinha e do legado político que ele tem. E, portanto, o Augusto Santos Silva é tão criticável como a questão da Lucília Gago neste momento. Se ela não devia ter dado opiniões políticas numa entrevista. Bom, talvez não. Talvez não devesse ter dado. O que é facto é que é
É verdade. O António Costa aproveitou isto para se pirar para a Europa, para ter uma reforma de ouro, porque queria aproveitar o chamado momentum político de ter gerido o país durante os últimos 8 anos, miseravelmente ou não, já fica ao critério de cada um. Há pessoas que acreditam que o António Costa foi um grande gestor, mas pronto, isso já fica na análise de cada um. Agora, o que é facto é que o António Costa queria aproveitar o tal momentum político para pegar nas suas malinhas e ir para a Europa, ser presidente do Conselho Europeu e ganhar uma reforma dourada. Mas alguém tem dúvidas? O António Costa não saiu por um grande sentido de Estado. O António Costa não saiu do cargo porque é um grande estadista. O António Costa, ao longo destes últimos anos, deu vários exemplos de que é um homem completamente anti-Estado. Eu lembro-me do Marcelo Rebelo de Sousa, por exemplo, na altura de um dos 14 ou 15 casos que o Partido Socialista teve ao longo deste tempo, de forçar praticamente uma demissão em direto, de empurrar um dos ministros de António Costa para fora do governo. E o António Costa, quando o ministro apresentou a demissão, que eu agora já nem me recordo do nome dele, rejeitou a demissão. Portanto, o António Costa sempre se esteve a borrifar para as instituições políticas portuguesas, Marcelo Rebelo de Sousa ainda é aspas, e agora não vamos fingir que ao fim de 8 anos de incompetência, o António Costa é um homem de Estado e que largou o cargo porque não queria envergonhar o país porque estava a ser indiciado em casos e casinhos. Muito provavelmente ele até nem tem culpa nenhuma neste caso, talvez, digo eu, e aproveitou isto para largar o governo e ir para o seu cargo na União Europeia. Que ninguém tenha dúvidas disso. Mas bom, meus caros, da minha parte é isto. Quero-vos agradecer por terem estado desse lado. Passem no segundo canal e, entretanto, digo-vos, já saiu o segundo episódio da série das reações à cultura woke. Passem por lá, digam-me o que acham. Eu acho que vocês estão a gostar da série, parece-me. Digam-me nos comentários também. E quero-vos agradecer, obviamente, por estarem desse lado e por estarmos quase a chegar aos 17 mil subscritores. Portanto, subscrevam o canal, estamos mesmo quase a chegar. Deixem o gosto neste vídeo, entretanto, se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais e o MBWay na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.